Oi, oi, crianças, tudo bem com vocês? Tô daqui torcendo que sim, tá? Agora eu sei que breve a gente se encontra presencialmente, pelo menos um bom número de vocês, tá? Hoje a gente vai falar de energia envolvida nas transformações químicas. Na verdade, não é só hoje, tá? A gente vai ver isso aí durante esse mês de agosto todinho, talvez um pouco de setembro. E para hoje, a gente vai focar na energia dos alimentos, tá legal? Vamos enrolar não, bora começar logo. Primeira grande tarefa que a gente tem que ter aqui é separar o conceito de calor e temperatura. Deixa eu mudar a cor dessa canetinha para ficar melhor para a gente, tá? Então, olha, a gente entende que energia térmica está relacionada ao estado de agitação da matéria. Eu espero que isso aqui não seja algo muito complicado na cabeça de vocês, tá? A agitação da matéria. Porque os átomos e as moléculas, por exemplo, estão sempre em movimento, seja rotação, vibração, translação e por aí vai. E o grau de agitação médio das espécies químicas que constituem a matéria é que está relacionado à temperatura, ou seja, a temperatura é uma grandeza que está relacionada ao estado submicroscópico da matéria. Falando desse jeito, parece até complicado, mas não é nada assim de outro mundo. Primeiro, eu queria que vocês observassem aqui que eu tenho um termômetro que, a princípio, está marcando 20 graus Celsius. Tá? Como é que ele faz isso? Dentro dele tem um bulbo com mercúrio. Tá? E esse mercúrio, à medida que ele é aquecido ou resfriado, ele sobe ou desce lá dentro. Como que isso acontece? Porque dependendo da temperatura, você vai ter maior ou menor agitação dos átomos de mercúrio lá dentro dele. Tipo, no primeiro momento que a gente está aqui, ele está marcando 20 graus Celsius, e no segundo momento ele está marcando 30. Talvez esteja meio ruim de ver, vou dar um zoom aqui para vocês, tá? Então, o que acontece aqui? Está acontecendo de especial aqui, a diferença entre eles está primeiro, óbvio, na altura que ele está marcando, e o que determina essa altura é a distância que cada átomo de mercúrio que está ali está um do outro. A temperaturas mais baixas, o grau de agitação é mais baixo e os átomos de mercúrio conseguem estar mais próximos. À medida que a temperatura aumenta, ou seja, o grau de agitação das moléculas aumenta, eles tendem a se afastar um pouquinho mais e por isso ocupam um volume maior. E é assim que a gente determina temperatura, tá legal? No sistema internacional, tá, de unidades, o SI, aqui, ó, no sistema internacional, vermelho nunca é legal. No sistema internacional, a gente usa como unidade de temperatura o Kelvin, que a gente usa com K, que é uma temperatura que a gente chama de absoluta, tá? Mas no dia a dia não é isso que a gente costuma usar, a gente dá preferência ao grau Celsius ou ao Fahrenheit, dependendo do lugar do mundo, tá? Aqui no Ocidente a gente prefere o Celsius, se a gente for, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, a preferência deles é usar o Fahrenheit. Tá? Mas todos eles medem a mesma coisa, que é o grau de agitação da matéria. Tá? Então, vamos dar sequência. Eu quero que vocês imaginem o seguinte: considere um exemplo em que a gente tem um copo de água líquida, gelada, recém-retirada do refrigerador. Vai ser esse aqui mal desenhado, desculpa, tá? Não consigo fazer tão bem. E a temperatura líquida do líquido espontaneamente vai aumentar até que ela se iguale à do ambiente, tá bom? Ou seja, naturalmente aquilo que saiu do refrigerador, aquela aguinha gelada, ela vai começar a aumentar a temperatura, ela vai se aquecer à medida que ela está ficando fora do refrigerador. Isso aí não é um mistério para ninguém, tá? Até que a temperatura dela fique igualzinha à do ambiente. A condição essa condição a gente chama de equilíbrio térmico, tá?
E o contrário também ocorre. Se eu pegar uma xícara com água quente, o que vai acontecer com ela? À medida que o tempo passar, esse quente dela vai reduzir, tá? Até que fica com a temperatura ambiente, ou seja, não dá para ficar mais quente, ele fica mais frio à medida que sai daquele aquecimento, tá bom? O que acontece? Acabei de falar para vocês, isso aí é o equilíbrio térmico, tá bom? Esse equilíbrio térmico tem a ver agora com o calor, tá bom? A gente chama de calor a energia em trânsito, ou seja, que é transferida entre objetos com temperaturas diferentes. E aqui vale ressaltar uma informação importante: o frio não existe quando a gente estuda química, quando a gente estuda física, especialmente, tá? A gente sente a sensação de frio, é algo que está dentro do nosso vocabulário e tudo mais. Mas a título de ciência, o frio não existe. O que existe é a ausência de calor, tá legal? Por quê? Porque o calor, sim, é uma energia. Temperatura não é energia. Temperatura mede o grau de agitação de moléculas. A energia que a gente está buscando entender aqui é o calor, que é essa energia em trânsito, que é transferida entre objetos com temperaturas diferentes. Os dois exemplos que eu dei aqui, a água que sai do refrigerador, ela se aquece, tá bom? Como que ela se aquece? Ela recebe o calor do ambiente que está em volta dele, até o momento em que as temperaturas da água e do ambiente que está em volta se igualem, tá bom? Até por isso, quando você coloca muita água em um ambiente fechado, ela está mais fria, ela resfria aquele ambiente. Você sai de lá de dentro, ele fica mais quente. E é também o princípio que a gente usa aqui, ó, da xícara para fazer uma sauna. Tá? A gente coloca vapor de água dentro de um ambiente, ele vai fazer uma troca de energia, vai fazer com que aquele ambiente lá dentro da sauna fique mais quente, né? E à medida que ele sai para o lado de fora, ele fica mais frio. Mas a temperatura da água fica igual naquele momento. Tá bom? Então a gente tem energia em trânsito, é o calor, tá? E a energia pode ser usada para realizar vários tipos de tarefa, tipo movimentar objeto com uma força oposta. E que aí está a coisa massa. Não existe só o calor como energia, existem outras. Por hora a gente vai estudar ela, tá? Então, com a força oposta, que é a transferência de energia na forma de trabalho, ou seja, alterar a temperatura de um objeto, alterar a temperatura desse copo com água ou gelada ou dessa água que ferveu, tá? A gente tem um trabalho acontecendo aqui, a gente tem a energia em trânsito, a gente tem calor ali. Quando se levanta um objeto, ferve a água, desloca um carro, ou ocorre um fenômeno que envolva a participação de energia, a gente tem ali o que a gente chama de energia, tá bom? Então, agora se a gente já sabe que calor é energia e que temperatura é só uma unidade de medida do grau de agitação das moléculas, a gente pode dar sequência e entender quais unidades que a gente usa para energia calor, porque temperatura não é energia, então graus Celsius, Fahrenheit ou kelvins não medem calor. A gente usa outras unidades para isso. Por quê? Porque ali está acontecendo um trabalho. No sistema internacional, a unidade oficial de grandeza trabalho, que é o que uma energia faz, tá? Energia, quantidade de calor, é o joule. Ela corresponde à energia gasta na forma de trabalho quando um ponto de aplicação de força de 1 newton se desloca a uma distância igual a 1 metro na direção da força. Tá? E não preciso que vocês memorizem isso, eu preciso que você memorize que a gente usa o joule no sistema internacional, mas não é a única unidade para definir calor. Uma outra unidade muito comum é a caloria, é aquela mesmo,
quilocaloria, que corresponde à energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Para ser mais específico, tá? É quando ele sai de 14,5 para 15,5 graus Celsius. E a gente usa normalmente os múltiplos, ou seja, o quilojoule, que equivale a 1.000 joules, e a quilocaloria, que equivale a 1.000 calorias, tá? E como joule e caloria são as unidades que a gente usa para determinar calor, existe uma proporção entre eles, tá? A gente diz que uma quilocaloria equivale a 4,18 quilojoules, tá bom? Isso aqui é um número que muito provavelmente você vai ter que memorizar. Em questões, às vezes são dados, mas não é uma informação obrigatória, tá? Tenta memorizar isso aqui. Uma quilocaloria equivale a 4,18, pelo menos os dois números, tá? 4,18 quilojoules, tá bom? E essa caloria aqui é aquela mesminha que você vê lá nos rótulos de alimentos, tá bom? Vamos até ver, ó. Queria que vocês soubessem que proteínas, carboidratos, gorduras são coisas muito corriqueiras na nossa alimentação, tá? E que cada um deles, tipo 1 grama, seja de proteína, carboidrato, gordura, entrega essa quantidade de energia para a gente, ó. Aqui está em quilocalorias e aqui está em quilojoules. Proteínas e carboidratos entregam a mesma energia, tá? 4 quilocalorias, aproximadamente 17 quilojoules, tá? E que gorduras oferecem para a gente um pouquinho mais, tá bom? Quem é preocupado com o que come, com o que deixa de comer, costuma olhar esses valores de quilocalorias. Por quê? Porque quem quer manter aquele corpo sarado, seja para ganhar um pouco mais de massa, tá, corpórea ou perder um pouco mais de massa corpórea, acaba prestando atenção nesses detalhes. Que existe uma equaçãozinha aí preocupante para a gente. Vamos ver, por exemplo, ó, esse alimento que eu acho que é uma unanimidade. A grande maioria das pessoas gosta dele. Tá? Quero que vocês observem aqui, ó, na tabela nutricional dele, que ele tem carboidrato, ele tem proteína. Carboidrato é um equivalente a açúcar, tá? Ele tem proteína e ele tem gorduras. A soma total do que isso entrega para a gente é de 135 quilocalorias, ou 565 quilojoules. Por que isso é importante? Que a gente come para ganhar energia. Energia que a gente vai gastar em atividades físicas. Então, quando você come 25 gramas de chocolate, você recebe 135 quilocalorias. Agora, olha só algumas atividades físicas aqui. E quanto de quilocaloria que cada um acaba gastando, tá? Olha só, aqui em São Raimundo, ciclismo está em alta. E repara que se você pegar e for praticar ciclismo, tá, uma velocidade média de 20 km por hora, que não é algo assim tão estranho para quem pratica o esporte, a cada hora, tá, e a cada quilograma da pessoa, você vai ter ali 9,7 quilocalorias gastas. Então, olha, vamos pensar assim, uma pessoa com 100 quilos iria gastar 97,0 aqui, quilocalorias em 1 hora de pedalada. Ou seja, 97 quilocalorias quer dizer que 1 hora de pedalada não conseguiu queimar aqueles 25 gramas de chocolate, que é bem pouquinho, viu?
que a gente poderia buscar aqui? Ó? Poderia correr ou marchar, que aí você vai ter uma quantidade maior de energia gasta, mas é importante que você entenda que cada atividade que a gente faz na nossa vida, tá, tem um consumo de energia. Seja escrever sentado, limpar uma janela. Aqui a gente não tem uma lista completa, mas até dormir gasta energia, comer gasta energia, tá bom? Então, o que eu tinha para hoje com vocês era isso, tá bom? A gente se encontra na próxima e fica à vontade para tirar dúvidas. Pode botar teu comentário aqui embaixo, tá? Com toda dúvida, ou então me procurar pessoalmente. Mas por hoje é só. Se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.